Rapaziada, acabou de sair anime novo, e o nosso protagonista, chamado Ibiki, simplesmente foi parar em outro mundo com criaturas mágicas assustadoras, e até conheceu uma mulher elfa de respeito. Se é que vocês me entendem. Tudo já começa com ele sendo perseguido por um coelho bizarro de chifres. Ele não faz ideia de como veio parar nesse fim de mundo e nessa situação, nem o que está perseguindo ele. Tudo parece completamente desconhecido. Ele se pergunta que tipo de criatura maluca é aquela, e de repente, escuta uma voz feminina suave que pesquisa sobre a criatura no sistema. Essa voz está dizendo que se trata de um coelho com chifre de nível baixo. Ele não faz ideia do que seja a voz, mas então diz pra ela não ir a lugar nenhum, porque ele está com medo. O coelho de repente pula nossa direção, mas ele consegue se esquivar e cai em cima dele, esmagando o bichinho até ele bater as botas. Enquanto isso, no meio de uma floresta distante, uma mulher elfa está caminhando entre as árvores quando, do nada, escuta uma voz masculina e desconhecida, sussurrando em sua cabeça, guiando seu novo caminho, dizendo para continuar para o leste, pois tem algo muito precioso e lindo esperando ela lá. Enquanto isso, nosso garotinho Ibiki está muito aliviado por ter sobrevivido ao ataque do coelho maluco, mas ainda não tem ideia de que porcaria está acontecendo aqui, ou de onde veio aquela voz. Além disso, ele checa o celular e vê que está sem sinal, o que acaba matando qualquer esperança para pedir ajuda e não ficar aqui doido sozinho. Ele já pensa que a voz não era real e que estava apenas imaginando coisas. Ele começa a sentir um pouco de fome e pensa em comer esse coelho com chifres, mas logo desiste, pois ele não tem ideia se é seguro comê-lo. A voz então reaparece e fica examinando o corpo, informando ao nosso protinha que esse coelho com chifres é na verdade uma iguaria refinada, que fica muito ótima em ensopados. Ao escutar isso, ele decide levá-lo por enquanto, mesmo que essa ideia de comer cause nele um pouquinho de nojo. Ele começa a pensar mais sobre essa voz estranha. Ele percebe que essa voz só aparece quando ele faz uma pergunta. Então, ele começa a dar uma testada, perguntando sobre coisas aleatórias, como sua mochila. A voz responde que essa bolsa é feita de materiais que não existem nesse mundo. Ele continua perguntando sobre coisas diferentes, e a voz responde cada vez mais com uma descrição específica e certinha de tudo que ele pergunta. Ao perceber isso, o garotinho Ibiki se pergunta se a voz também pode analisá-lo. Quando o rapaz pergunta, uma tela de status aparece diante dele, mostrando todas as suas informações. Ele dá uma examinada e vê que todos os detalhes sobre seu nome e idade estão corretos. Mas o que deixa ele confuso é que mostra que seu trabalho como avaliador é temporário, o que não faz muito sentido para ele, já que até pouco tempo ele tinha uma vida normal de um estudante do ensino médio. Ele então se pergunta à voz quem é ela, e ela responde dizendo que é seu suporte de status, mas que não pode compartilhar nenhuma informação pessoal. E Ibiki tá achando isso muito suspeito, mas o que o deixa animado um pouquinho é ver quantas habilidades ele ainda pode aprender. Ele acha a habilidade de especialista interessante e tenta usá-la rapidamente, mas nada acontece. Então decide começar o tutorial, já que parece mais fácil de fazer agora, mas a voz interfere e avisa que o tutorial já está em execução. O garoto Ibiki não faz ideia do que ela tá querendo dizer com isso, então ele simplesmente segue em frente e tenta a habilidade de Mapa Mundi, que exibe um holograma à sua frente. Ele observa com atenção e percebe que não se trata de um mapa de verdade, é apenas um traçado mal feito de todo o caminho que ele já andou. Ele então percebe que estava andando em círculos esse tempo todo. Sabendo disso, o rapaz usa todo o traçado como guia e continua caminhando. Quando o sol estava se pondo, ele avista uma estrada logo abaixo, mas ele se empolga demais e acaba tropeçando, batendo de cara na estrada de pedra. Quando ele se senta, a voz avisa que ele acaba de ganhar um novo título, chamado Perdido em um Isekai Maluco. E Ibiki fica surpreso com isso, mas logo percebe que tem coisas mais importantes para se preocupar. Do nada, um monstro gigante aparece. Ele pensa que agora lascou e tá ferrado, mas então uma flecha mágica surge do nada e derruba o bichão instantaneamente. Ele olha em choque e vê que foi obra de uma mulher elfa, que estava logo em cima de uma rocha próxima. Pouco antes de conversar com a garota, a voz ativa sua tradução automática, permitindo que ele fale e entenda o idioma desse mundo. Depois que o rapaz agradece a mulher por salvá-lo, ela se apresenta como Emalia. E Ibiki fica olhando para as orelhas dela e percebe que ela se parece bastante com uma elfa. Ele então diz que gostou bastante do seu cosplay de anime de fantasia. A mulher não faz ideia do que ele tá falando. Ela então pergunta o que ele estava fazendo no campo dos devoradores de labirintos. E Ibiki simplesmente explica que apareceu aqui do nada, o que deixa a mulher chocada. A voz então faz uma avaliação completa da mulher elfa. O garoto fica surpreso ao descobrir que ela é de fato uma elfa. Ele fica examinando suas estatísticas um pouco mais, e o que deixa ele ainda mais surpreso é que ela tem 56 anos. O moleque já pensa que ela tá usando maquiagem até o talo. A elfa explica que o devorador de labirintos é na verdade um monstro que se disfarça em campo aberto. Ele não ataca diretamente, mas ele espera para que sua presa se canse vagando perdida, então a devora na covardia. Escutando isso, o garoto percebe que esteve muito perto de ter virado almoço. Emalia então abraça Ibiki, tacando ele em duas montanhas, e diz que ele se saiu muito bem para um garotinho tão jovem. Ela faz isso porque acha que ele tem pouquinhos anos de idade, mas quando ele diz que é muito mais velho, ela solta ele rapidamente. E diz que não fazia ideia de que alguém da idade dele pudesse ter um corpo tão pequeno. Logo depois anoitece e eles montam um acampamento, onde o rapaz aprende que nesse mundo você é considerado adulto no momento em
em que completa 15 anos. Depois de devorar o coelho com os chifres no jantar, Ibiki pergunta para Emalia onde exatamente eles estão. E ela do nada dá um cuspidão de chá na cara dele, depois de escutar essa pergunta maluca. Em seguida, ela limpa o rosto do moleque enquanto se desculpa e diz que eles estão no reino de Abrastia. Ibiki responde que não sabia disso, pois ele veio de uma terra distante chamada Japão, mas a mulher nunca ouviu falar desse reino ou império, o que acaba confirmando para ele que esse daqui é realmente um outro mundo. Emalia fica imaginando que ele deve estar se sentindo sozinho por estar tão longe de casa, então diz que vai levá-lo para a cidade amanhã. Ibiki fica agradecido. Enquanto o rapaz dorme, Emalia fica só observando e chega a pensar que ele deve ser a coisa preciosa que o espírito falou. E logo depois, ela também adormece. Ibiki começa a sonhar com sua vida passada e se lembra de uma lembrança carinhosa com seus 3 melhores amigos na lanchonete, onde a garota Amani trabalhava. Esses 3 significavam muito para ele, mesmo que nunca perdessem a chance de zoar a cara do protagonista, falando sobre o quão baixo ele era para um garoto de 16 anos. Depois desse sonho, ele volta a pensar em como foi parar nesse mundo. Era o último dia de aula, pouco antes das férias de verão, e ele estava prestes a entrar em uma sala de aula quando um clarão forte pra caramba atingiu ele. E no instante seguinte, ele estava aqui nesse mundo maluco. Ele acorda do sonho e dá uma olhada no celular, pensando em como seus amigos devem estar preocupados agora. Então ele olha para o céu e vê algumas formas verdes brilhantes flutuando. A voz da pesquisa no sistema está dizendo que se trata de uma barreira protetora especial que a elfa Emalia criou para vigiar a área. Depois de entender essa informação, ele aceita que a magia é real nesse mundo, o que significa que ele realmente está em outra realidade. Ele decide verificar sua própria situação e pergunta à voz do sistema o que significa ser um avaliador temporário. A voz está explicando que é um trabalho dado por Deus e que possui uma raridade de nível B. Ele vem com a habilidade de avaliação, que lhe permite identificar habilidades e características de qualquer alvo. Mas tem um porém, ele não possui nenhuma habilidade de combate, e essa é a única razão pela qual ele é classificado como um trabalho de não lutador. E Ibiki ainda está tentando digerir toda essa maluquice, então decide simplesmente voltar a dormir. Na manhã seguinte, Emalia acorda e relembra como salvou Ibiki no dia anterior, e passou a noite toda com ele aqui na Floresta Mágica. Que moleque sortudo, fi. Logo depois, Ibiki também acorda, e os dois pegam a estrada rumo à cidade mais próxima. Enquanto atravessam toda essa mata gigantesca, Emalia diz a Ibiki que levarão cerca de um dia e meio para chegar na cidade. Ela também conta que tem monstros na área, mas diz pra ele não se preocupar, pois está aqui para protegê-lo de tudo. E então ela fica impressionada por Ibiki ter conseguido se adaptar rápido a esse local, e ele conta que tudo isso é graças à sua habilidade de Mapa Mundi. Emalia fica surpresa ao saber que ele possui essa habilidade, já que ela tem uma raridade altíssima. Mas quando Ibiki diz que é apenas um avaliador improvisado, ela não parece muito impressionada e trata isso como se fosse um tipo de piada. O garoto Ibiki conta que não entende por que essa habilidade de Mapa Mundi pode ser tão importante, já que tudo que ela faz é mostrar por onde ele passou, ou se tem monstros por perto. A elfa maluca fica impressionada com o fato dele não conseguir enxergar a grande habilidade roubada que ele tem para sobreviver. O rapaz então abre seu Mapa Mundi e pergunta se tem algo perigoso por perto. O mapa indica que tem um coelho com chifres de cristal na área. A elfa maluca fica toda saltitante escutando isso, pois coelhos com chifres de cristal são extremamente raros e podem ser facilmente vendidos por até 200 moedas de ouro. Ela rapidamente arrasta o moleque e diz pra ele dizer onde é que tá o animal. Eles rastreiam direitinho o coelho com chifres de cristal à distância, e a elfa Emalia usa sua magia para mascarar o som e o cheiro deles, tornando eles dois mais difíceis de detectar. Ibiki fica impressionado e diz que essa mulher é incrível, mas a mulher elfa responde rapidamente que na verdade ele que é incrível, graças à sua habilidade com mapas mundi, e que qualquer grupo de aventureiros teria sorte em tê-lo em sua equipe, já que a avaliação é uma função de não lutador. Se por acaso ele se juntasse a um grupo, deixaria os outros lidarem com combate na linha de frente, enquanto ele ficaria de boaça e tranquilão na retaguarda, oferecendo suporte. A elfa Emalia tá querendo muito formar um grupo com o nosso pratinha, mas ela não quer parecer desesperada, então ela decide apenas demonstrar suas habilidades e deixar que o moleque decida. Ela tá com vergonha até de perguntar se ele quer convidá-la. A elfa então pega seu arco e se prepara para atirar, mas Ibiki percebe que ela não tem flechas. Só que então ela explica que sua função é arqueira espiritual, o que significa que ela pode moldar flechas a partir do vento e dispará-las. Ela lança uma flecha espiritual direto no coelho, mas ele consegue se esquivar no último segundo, deixando ela chocada. Emalia já fica pensando que agora ferrou. O bicho vai fugir e não vai ter mais como pegá-lo, pois ele possui uma habilidade de fuga absurda que lhe permite desviar de ataques em alta velocidade. Mas no momento em que o garoto Ibiki percebe que ele não pode utilizar outras habilidades enquanto está atacando, uma ideia brota em sua cabeça. Se ele por acaso conseguir chamar o coelho para perto dele, aí sim, Emalia vai ter a chance perfeita de atirar. A mulher elfa não está convencida de que um plano tão simples possa funcionar, mas Ibiki diz pra ela não se preocupar não, porque quando ele avaliou o coelho, descobriu que ele não é muito inteligente. E quando o coelho está no meio do aberto, uma parede de pedras aparece de repente à sua frente, assustando ele. Então, ele avista o garotinho deitado em uma pedra e morde a isca sem pensar duas vezes. No instante que ele dá um pulo para atacar, a elfa
Elfa mira e acerta o alvo de forma certeira. Emalia fica muito surpresa por ter funcionado. Tudo que foi preciso foi fazer muros de pedras para bloquear todos os outros caminhos e direcioná-lo diretamente para Ibiki, mesmo que isso signifique que o coelho acabou considerando Ibiki completamente inofensivo. A voz então avisa o garoto que suas habilidades subiram de nível. Isso deixa ele confuso, já que foi Emalia quem derrotou o alvo. A elfa explica que ele usou sua habilidade de avaliação durante todo o processo e até se ofereceu como isca. Portanto, ele mereceu subir de nível porque teve uma missão importante. Enquanto isso, lá no céu, o deus que trouxe o protagonista até aqui está muito satisfeito com seu desempenho até o momento, mas ele fica lembrando a si mesmo que isso é apenas o tutorial, o que significa que o protagonista ainda tem muito mais chão e desafios pela frente. A cena então muda para uma guilda de aventureiros, onde uma garota chamada Evil acaba de se registrar como aventureira. A recepcionista, a gatinha, literalmente está querendo levá-la para o quadro de vagas, mas a garota Evil diz que ela já tem sua primeira missão em mente e vai procurar algo muito especial. Enquanto isso, nosso protagonista com sua amiga elfa chegaram na cidade, e assim que chegam, Emalia cobre Ibiki com uma capa, porque suas roupas modernas podem chamar muita atenção, e ela não quer que atraiam olhares desnecessários. Ela tá pensando que ele só vai conseguir comprar roupas decentes depois de vender o chifre do coelho de cristal. Ela tá pensando que eles vão conseguir mais ou menos 200 moedas de ouro, o que seria mais do que o bastante para comprar também uma armadura e também armas. Além disso, Ibiki não tem ideia de quanto vale uma moeda de ouro, então ele rapidamente verifica e dá uma pesquisada, e descobre que uma moeda de ouro vale mais ou menos 10.000 ienes, o que deixa ele muito chocado, pois é uma quantidade muito alta de dinheiro. Emalia então olha para Ibiki com uma expressão preocupada e diz que enquanto estiverem na cidade, ele precisa parar de se fazer de idiota, porque tem pessoas aqui que não vão pensar duas vezes em se aproveitar de alguém fraco como ele. Mas escutar ela falando assim com ele só convence o rapaz ainda mais de que ele realmente não tem amigos. E depois disso, Emalia leva Ibiki até a guilda dos aventureiros, e os caçadores lá dentro olham para os dois e pensam que a elfa acabou arrumando um emprego de babá. Emalia então diz que, por mais estranho que possa parecer, Ibiki é na verdade adulto e até mesmo um novato registrado. O líder do grupo de aventureiros simplesmente diz a todos para pararem de implicar com o novato, e ele segue em frente. Depois disso, Emalia conta para o rapaz que aquele grupo se chama Bandeira Prateada, e então eles vão até Jewel, a recepcionista. E completamente impressionado, ele percebe que ela deve ser algum tipo de criatura bestial. E depois disso, todos se reúnem para falar com o mestre da guilda. E no momento que o protagonista vê ele, fica chocado com o tanto de músculo que esse cara tem. O mestre da guilda, então, de um jeito dramático, rasga a camisa e se apresenta como Deliard. Emalia começa a perder a paciência aos poucos, observando Ibiki ficar elogiando os músculos do cara. Ela joga um jato de água gelada nos dois idiotas, o que traz eles de volta à realidade. E assim que tudo isso acaba, todos se sentam, e a recepcionista se apresenta como vice-mestra da guilda. Em seguida, pergunta a Emalia o que ela deseja vender. A elfa coloca o chifre de cristal bem diante deles, e Deliard fica claramente impressionado, falando que é ainda maior do que o de 3 anos atrás. Ao pensar um pouco, ele oferece 400 moedas de ouro, e Ibiki escuta isso e fica radiante, percebendo que é simplesmente o dobro da quantidade que Emalia esperava ganhar no começo. Mas, para sua completa surpresa, Emalia diz que não vai aceitar nada menos do que 800 moedas de ouro. Seu argumento é que o chifre que venderam 3 anos atrás foi obtido por 200 moedas de ouro, e acontece que esse daqui é 3 vezes maior, sem falar que tá mais escasso. Os dois discutem o preço por um tempo, até que o chefe da guilda, muito pão duro, concorda em aceitar pagar 700 moedas de ouro, o que deixa a elfa mercenária satisfeita. Mas a recepcionista muda de postura assim do nada e emana uma presença assustadora, enquanto lembra muito calma a Deliard que o preço que ele concordou está muito acima do orçamento deles. Então ela simplesmente vai ter que descontar a diferença do salário dele. Deliard não parece nem um pouco feliz com isso. Mais tarde, Ibiki está sentado sozinho na guilda, enquanto seu suporte de status informa que sua habilidade de tutorial atingiu os requisitos para subir de nível. Ibiki ainda não faz ideia do que diabos é esse maldito tutorial. Então sua assistente de status mostra uma definição, explicando que é uma habilidade concedida àqueles cujas chances de sobrevivência são muito baixas e que permite receber orientação divina para que possam adquirir conhecimento e as habilidades necessárias para sobreviver nesse mundo. Escutando isso, Ibiki percebe que tudo que conseguiu até chegar aqui foi graças a um tipo de Deus, e por isso ele agradece com uma oração. Mas então, ele escuta uma voz dizendo que seus agradecimentos serão muito bem recebidos. O garotinho tá pensando que ele deve estar ficando maluco e imaginando coisas, mas o Deus continua falando com ele através da sua mente, dizendo que foi ele quem o trouxe para esse mundo. E Ibiki fica chocado ao descobrir que realmente consegue se comunicar diretamente com ele dessa forma. E o Deus conta que isso não é algo comum que ele pode fazer o tempo todo, e que acontece apenas de vez em quando. Ele diz ao rapaz Ibiki que tudo daqui em diante vai estar completamente em suas mãos, como ele escolhe viver e como consegue sobreviver. E depois de falar isso, ele se despede, mas Ibiki fica fazendo uma longa lista de perguntas, mas já é tarde demais. O suporte de status então diz que agora que seu nível aumentou, toda a ajudinha que foi dada pelo guia logo vai chegar ao fim. Ele se pergunta por um momento
momento o que significa esse tal de guia. Mas então, do nada, Emalia se aproximou chamando por ele. E nesse instante, uma garota de cabelo rosa se aproximou de Emalia e entregou uma carta, informando que ela havia recebido um pedido especial. Após dar uma lida, Emalia se virou para Ibiki e se desculpou, dizendo que precisava deixar a cidade imediatamente e que não poderia levá-lo com ela, pois o pedido havia vindo diretamente da sua terra natal e ela simplesmente não pode recusar. Escutando isso, Ibiki percebe que Emalia era aquele tal de guia o tempo todo. Enquanto isso, a garota Evil está no fundo de uma masmorra, ainda procurando pela coisa que vem perseguindo há muito tempo, mas sem sucesso. De repente, ela tem um pressentimento de onde pode estar e se vira para ir direto para o próximo canto. E ao mesmo tempo, a elfa se preocupa em silêncio se o rapaz vai conseguir se virar sozinho. E o rapaz diz para ela não se preocupar, pois na verdade está planejando se tornar um aventureiro. Ele descobriu que também existem missões disponíveis para não combatentes e está muito animado com a ideia. E Bic também reconhece que Emalia já fez muito por ele até agora e que não quer ser um peso morto ainda maior para ela. Quando finalmente chega a hora de seguirem caminhos separados, Emalia diz a Bic que ele pode ficar na pousada onde ela estava e em seguida coloca o mapa em suas mãos antes de partir. Mas pouco antes de ir embora, Bic tá querendo devolver a capa para ela. Mas a elfa diz para ele não se preocupar com isso e aceitar como tipo de presente de despedida. Mas Bic diz ela que provavelmente ela precisa mais daquilo do que ele, porque o botão da camisa dela acabou de se soltar. A elfa fica vermelha de vergonha e sai correndo, e no meio dessa pressa toda, ela acaba esbarrando na garota Evil e para se desculpar por ter atropelado ela. Quando um cavaleiro próximo se aproxima para perguntar por que ela tá com tanta pressa, ela responde que precisa voltar para casa rapidamente. Emalia então ajuda Evil a se levantar, e ela pergunta se a sua cidade natal é o vilarejo élfico, o famoso Reino da Justiça. Depois que Emalia responde que sim, Evil diz que é uma grande coincidência, porque é exatamente para lá que ela também está indo. Enquanto isso, é mostrado que desde que Emalia partiu, Ibiki tem passado a maior parte do tempo dormindo e sendo um grande vagabundo. Ele pega o celular e percebe que a bateria está completamente descarregada, e ele ainda não encontrou um jeito de voltar para seu antigo mundo. Além disso, o Deus não falou com ele desde a última vez que se viram. Então, ele começa a pensar seriamente sobre o verdadeiro objetivo da sua existência. Então conhecemos Tânia, que é a dona da pousada. Ela entra no quarto dele e diz que estava preocupada porque ele não desceu para o café da manhã e nem para o almoço. O rapaz conta que está bem e ela fica aliviada. Ela também avisa que o jantar vai ficar pronto em breve e Bic responde que já vai descer. E depois que ela vai embora, Bic começa a sentir a pressão desse novo mundo, pois todo o dinheiro que resta é aquele que conseguiu com a venda da ponta de cristal, o que significa que em breve ele vai precisar de um novo emprego. Mas considerando suas estatísticas, ele se pergunta para que seria útil. Os status dele mostram seus números e eles não são muito bons não. Então, o suporte aconselha ficar longe de combates mano a mano. No entanto, também conta que ele ganhou algumas habilidades técnicas, incluindo contratos e livros de medicina. O garoto tá achando essa parte de livros de medicina interessante, então o suporte explica que ele pode absorver conhecimento lendo as páginas, mas não vai ser do jeito que a gente tá acostumado. Então o suporte avisa que, uma vez iniciada a leitura, não poderá parar no meio. O garoto fica um pouco surpreso com essa revelação no começo, mas decide continuar mesmo assim. A leitura do livro de medicina começa, e de repente todo o conhecimento começa a dar um choque em sua cabeça, pegando o moleque completamente desprevenido. Enquanto isso, as garotas estão fazendo sua jornada em direção ao vilarejo dos elfos. Emalia conta que não consegue parar de pensar no garotinho Ibiki, muito preocupada se ele vai conseguir se cuidar sozinho. Evil então pensa que isso significa que ela tem algum sentimento por ele, mas a elfa responde que isso não é possível, falando que conheceu ele há pouco tempo e que ele é mais ou menos 40 anos mais novo que ela. Nesse instante, uma empregada aparece na frente chamando por Emalia, e assim que a elfa vê ela, corre em sua direção e abraça a mulher. Emalia então explica para Evil que essa daqui é Estélia, a chefe das empregadas. Emalia então apresenta as duas, e a aventureira Evil fica toda animada e pede para a elfa que forme um grupo com ela. Emalia fica toda feliz porque vai ter uma nova parceira, querendo fazer até uma festa para comemorar, mas Estélia não parece nada satisfeita. E depois vemos o protagonista finalmente terminando de absorver o conhecimento do livro de medicina, e embora pareça completamente exausto, ele se lembra de que ainda precisa ir às compras. Então, ele vai até o arsenal para pegar uma armadura, e após terminar e sair, ele para por um instante para se lembrar do quão brutalmente difícil foi absorver todo aquele conhecimento do livro de medicina. Ele percebe que obter habilidades nesse novo mundo não é nada fácil, e que diferentes habilidades têm suas próprias maneiras de serem aprendidas. Ele também reconhece o quão perdido ele estaria se não fosse a ajuda do seu suporte de status. Então, ele decide que não pode mais chamar essa voz feminina dos status de apenas suporte, e passa a chamá-la de Sapo-chan, porque é muito mais fácil e legalzinho de falar. Quando ele chega na guilda, em busca de trabalho, o aventureiro gravemente ferido é carregado para dentro, e quando Ibiki observa mais de perto, percebe que é exatamente o mesmo cara que encontrou outro dia. Seu companheiro grita em pânico, dizendo que ele foi atingido por um lobo feroz. Ele tem certeza de que Deliard consegue estancar o sangramento, mas então o caçador se desequilibra e os dois caem no chão, o que faz com que o homem ferido comece a ter uma piora na condição. A recepcionista diz que o chefe não está aqui no momento, mas que poderiam tentar usar alguma
alguma outra forma de magia de cura nele, mas seus companheiros não estão qualificados para isso e que já tentaram de tudo. Ibik avalia a situação e nota que o sangramento precisa ser estancado imediatamente. Ele decide que, já que absorveu todo aquele conhecimento do livro de medicina, deveria ser capaz de fazer alguma coisa nessa situação. Então ele se aproxima e pede para dar uma olhada, dizendo que ele possui habilidades médicas. Sapo-chan então realiza uma avaliação rápida e descobre que esse cara tem mais ou menos 5 minutos restantes de vida. Ele foi infectado com veneno mágico e perdeu 2 membros importantes, o que significa que o tratamento vai custar técnicas de hipercura e cura perfeita. O protagonista tá achando que dá pra fazer, mas logo ele se depara com um problema. Executar o tratamento completo requer 650 pontos de mana, enquanto ele só tem 56. O garoto percebe que saber como realizar o tratamento não significa nada se ele não tiver a energia mágica necessária para fazer todo o trabalho. Então ele começa a pensar seriamente no que pode fazer agora. Sapo-chan recomenda então que ele use a habilidade de contrato, através das pessoas ao seu redor que podem firmar um acordo e transferir seus pontos de energia mágica diretamente para Ibik. Isso fará com que ele tenha bastante energia para realizar o tratamento. Todos ao redor concordam com o contrato sem hesitar, então começam a transferir sua energia mágica para ele. É assim que, junto bastante, ele usa a hipercura para destruir completamente o veneno, e em seguida aplica uma cura perfeita, que libera um raio de luz brilhante. Quando tudo termina, o aventureiro está deitado ali, com ambos os membros totalmente restaurados. O garoto fica aliviado por ter conseguido, mas ele desmaia logo depois, e em seus sonhos, ele vê sua amiga chamada Amane, dizendo quão idiota ele é sempre que age por conta própria e arriscar a vida pelos outros desse jeito, especialmente quando não tem um objetivo claro ou recompensa envolvida. Ela diz que não tem garantia de que sempre vai ter alguém por perto para salvá-lo, então ele precisa começar a ser mais cuidadoso. Nesse momento, Ibik acorda assustado, enquanto Sapo-chan avisa o quanto suas habilidades subiram de nível. A recepcionista se aproxima dele e agradece por ter salvado o homem mais cedo, revelando que ele é, na verdade, seu irmão mais novo, chamado Jade. O garotinho fica confuso com isso, já que aquele cara é um humano normal e ela não. Então a gatinha explica que eles têm mães diferentes. O garoto diz à recepcionista que não precisa agradecê-lo, pois ele só conseguiu realizar aquilo porque todos ao seu redor emprestaram seus pontos de mana. Ela então reconhece isso, mas também lembra que sem ele, Jade com certeza teria morrido. Com isso resolvido, a gatinha diz a Ibik que ele causou um grande silêncio constrangedor com toda aquela situação, pois o fato dele ser capaz de usar tanto a hipercura quanto a cura perfeita é algo completamente inédito. E se essa notícia vazar, é quase certo que alguém tentará se aproveitar dele para obter lucro. Por isso ela tá recomendando que Ibik se junte a alguma equipe, já que estar perto de amigos lutadores seria muito mais seguro para ele. O garoto pensa um pouco sobre isso e não tá completamente convencido, muito porque ele não tem certeza de quanto tempo vai ficar na cidade e não quer deixar esse tipo de problema nas costas de outra pessoa. Ele até diz que ter pessoas para confiar seria muito bom, mas ele duvida que isso funcione, já que ele não é um grande aventureiro caçador. A gatinha então conta que existe uma outra opção, simplesmente contratar um guarda-costas. A cena então muda para um homem-lobo dentro de uma cela, sentado ao lado de uma garotinha, enquanto declara que vai despedaçar qualquer um que tiver coragem de encostar um dedo sequer nela. Na manhã seguinte, o protagonista Ibik vai até a empresa de um cara chamado Deb em busca de um guarda-costas. Então, assim que Deb põe os olhos no garoto, ele fica todo cheio de entusiasmo. O cara conta que consegue literalmente sentir o cheiro de riqueza no rapaz, e aparentemente ele possui uma habilidade rara, que lhe permite detectar uma fragrância doce vinda de pessoas que já são ricas ou que estão destinadas a se tornarem ricas. O garoto então vê uma fila de convidados robustos e prontos para a batalha para servirem como seu guarda pessoal, mas ele rejeita todos de uma vez, não porque falte força, mas porque nenhum deles possui mana o suficiente. No fim, seu objetivo é apenas utilizar as habilidades de hipercura e cura perfeita, que pertence ao Grimório Médico, e isso exige um companheiro com uma reserva de magia sólida. Deb garante que existem inúmeras alternativas, mas nesse instante, Ibik escuta uma sugestão silenciosa da divindade, aconselhando ele a procurar um certo alguém pessoalmente. Enquanto Deb guiava ele em direção ao próximo grupo de candidatos, Ibik notou um corredor escuro escondido ao lado. Deb falou que havia alguns caras ali que ele não recomenda muito, pois não eram adequados para funções normais ou missões de combate, e como não puderam retornar para sua terra de origem, ele permitiu que eles ficassem aqui. O protagonista se pergunta se a situação dele se parece bastante com a sua própria, então ele pede para ser levado até lá mesmo assim. E lá dentro, ele descobre um homem-lobo que parece estar guardando uma jovem garota. Curioso sobre o motivo de estarem presos, ele pergunta para Deb, que explica que esse homem-fera enlouqueceu ao tentar proteger a garota. Foi confirmado que ela possui um talento mágico, mas ainda não consegue controlá-lo. Esse seu poder costuma agir de forma imprevisível, sem nenhum aviso, e levando isso em consideração, o garoto tenta avaliá-los.
Sapo-chan conta que suas informações foram adulteradas e o aconselha a ativar sua habilidade de olho de especialista, a habilidade de avaliação de mais alto nível que existe, concedida a ele pessoalmente pela divindade. E Ibiki analisa eles de novo, usando seu olhar experiente, e descobre que o Homem-Fera se chama Cloud, um herói de nível 95. A garota é Lilian, marcada com status de Santuário Furioso, o que significa que sua alma está diretamente ligada ao reino divino. Ibiki pensa sobre isso e percebe que os dois possuem mana mais do que o suficiente. E embora fique pensativo se é permitido levar um herói e um sábio sozinhos, a divindade responde muito calma, dizendo que ele pode fazer o que desejar. Além disso, Sapo-chan sugere que ele aplique uma técnica conhecida como medida de alívio. E sem dar mais uma explicação, Sapo-chan conta que isso pode ajudar a remover qualquer maldição que esteja afetando Cloud. E decidindo confiar na sugestão, o garoto resolve comprar os dois. E Debbie, do nada, solta um gritinho alto e alegre, quando o aroma de prosperidade que emana de Ibiki fica mais forte, bem mais do que antes. Depois, o rapaz leva Cloud e Lilian para um campo aberto. Cloud rapidamente começa a se perguntar o que diabos Ibiki pretende fazer com os dois, mas o garoto simplesmente diz para se acalmar e respirar, pois ele está aqui para curá-lo, o que deixa Cloud completamente chocado. Ele diz a Lilian que vai precisar da ajuda dela para que isso funcione. Cloud começa a pensar que pode ser algum tipo de armadilha ou pegadinha contra eles, mas a menina diz para ele parar de pensar demais e ficar quieto, lembrando o Lobão de que ele sempre foi quem protegeu ela e a salvou durante toda a vida, mas dessa vez ela quer ser a pessoa que irá salvá-lo. E Ibiki então explica para Lilian que para que isso dê certo, ele vai precisar de uma grande parte de seus pontos de magia e que ela primeiro precisa concordar em firmar um contrato com ele. Lilian concorda sem hesitar e rapidamente entrega sua energia, dando ao garoto Ibiki exatamente o que ele precisa para ativar a técnica de cura perfeita. As partes do corpo de Cloud que estavam danificadas se regeneram completamente e cada ferimento em seu corpo desaparece como se nunca tivesse existido. Lilian fica radiante de alegria ao ver isso e corre para os braços de Cloud, envolvendo ele em um abraço apertado. Cloud então diz a Ibiki que está profundamente grato, admitindo que parece até inacreditável. Antes ele estava pesado e exausto o tempo todo. Ibiki diz que provavelmente foi causado pela maldição, e Cloud fica surpreso escutando isso, pois o conhecimento de sua maldição deveria estar selado e desconhecido até mesmo para alguém com habilidade de avaliação. Ibiki também diz que ele é um herói, então informa para Lilian que ela está destinada a se tornar uma sábia algum dia. Cloud fica completamente confuso sobre como Ibiki poderia saber de tudo isso. Então, o rapaz explica que a divindade pessoalmente concedeu a ele a habilidade de olho de especialista. Essa revelação faz Cloud não acreditar, pois ele entende perfeitamente o que essa habilidade representa e o quão poderosa ela é. O garoto então começa rapidamente a trabalhar para quebrar a maldição que está sobre Cloud e ativa a habilidade de libertação. E para total surpresa de Ibiki e Lilian, Cloud é simplesmente amarrado por correntes grossas que surgem do absoluto nada. Em seguida, uma gigantesca tesoura cai em sua direção. No começo parecia que Cloud foi esfaqueado, o que deixa Ibiki e também Lilian assustados, mas ele permanece vivo enquanto a tesoura corta uma das correntes que prendiam ele o tempo todo. Cloud então para dar uma olhada na sua condição e percebe que, embora esteja muito longe de recuperar toda a força que ele possuía no passado, já consegue sentir uma parte considerável de seu poder voltando de pouco em pouco. Então, ele inclina a cabeça com respeito em direção a Ibiki e se desculpa de todo o coração pela atitude grosseira que teve antes. E depois de falar tudo isso, ele conta a Ibiki que deseja realizar juntos o juramento de lealdade. O garoto Ibiki não faz ideia do que isso significa, então Cloud explica pra ele, dizendo que é uma promessa sagrada, onde ele dedica toda a sua alma a Ibiki e jura perante tudo que existe nesse mundo que vai ficar ao seu lado não importa o que o futuro traga de ruim. Sapo-chan então entra no meio da conversa e aconselha Ibiki a ativar a habilidade de contrato para finalizar o juramento de lealdade. E como os contratos têm o poder de conectar todos à sua palavra, isso significa que se ele e Cloud firmarem um contrato juntos, estarão obrigados a honrar cada promessa feita. O garotinho Ibiki pensa cuidadosamente e decide que, na verdade, parece perfeitamente aceitável. Então, ele concorda em continuar com o pacto. O ritual começa e Cloud declara sua lealdade inabalável para Ibiki, e assim que Ibiki aceita e confirma, o acordo entre eles é selado. Um símbolo aparece em seus pulsos, revelando o emblema dos espíritos da luz, marcando a lealdade e a confiança que agora compartilham. A garota Lilian observa toda a cena cheia de alegria. Ao mesmo tempo, Emalia, Evil e Estélia continuam sua jornada. Depois de andarem uma grande distância, Emalia sugere que parem em uma fonte termal próxima para relaxar pelo resto do dia. Estélia fica animada, mas quando ela pensa direito, tenta mudar a ideia de Emalia, percebendo que parar aqui iria significar tomar banho ao lado de Evil, e ela não tem intenção de deixar essa aventureira metida se aproximar mais de Emalia do que já está. Mesmo assim, apesar das reclamações de Estélia, Emalia fica insistindo em visitar as fontes termais, forçando a empregada a aceitar a situação, mesmo relutante. Voltando para o protagonista, ele explica para Cloud e também Lilian por que precisa pegar energia emprestada dos outros para ativar sua cura perfeita, e os dois escutam com atenção e entendem o motivo da situação. Com tudo esclarecido, eles realizam um contrato conjunto, o que resulta no aumento do nível de habilidade técnica de Ibiki em contratos. Cloud então percebe que o protagonista esteve falando baixinho para si mesmo durante todo esse tempo, e pergunta o
que significa? Será que ele tá maluco da cabeça? O garoto responde muito calmo que estava apenas respondendo à voz da guia, que fornece explicações e orientações sempre que precisa. Cloud fica completamente paralisado. Sua expressão fica suando frio, porque Ibiki acabou de falar que é a famosa habilidade tutorial, uma técnica sagrada, concedida diretamente pela própria divindade. Não demora muito para Cloud juntar as peças e perceber que isso só pode significar uma coisa, que Ibiki realmente veio de outro mundo. O garotinho fica surpreso ao descobrir que Cloud já sabe da existência de outros mundos. O protagonista então se pergunta se o fato dele ser de outro mundo incomoda ele de alguma forma, e Cloud responde sem pensar duas vezes que isso não muda absolutamente nada, e sua lealdade a Ibiki permanece 100%. Eles continuam com a viagem. O lobisomem explica que a divindade que protege Ibiki é provavelmente a divindade principal. Nesse mundo, existem mais ou menos 11 divindades no total, e a divindade principal ocupa o primeiro lugar entre eles. A habilidade de tutorial e o olhar experiente são bênçãos sagradas que somente ele pode conceder, e nenhuma outra divindade possui essa classificação. É por causa disso que Cloud está convencido de que a divindade principal escolheu Ibiki pessoalmente, e que talvez acabou criando um grande interesse por ele. Mesmo assim, Ibiki tem dificuldade em aceitar que se a divindade principal fosse se concentrar em alguém, seria em Cloud ou Lilian, e não em um moleque como ele. Ainda assim, ele continua se perguntando por que Lilian recebeu a habilidade de Santuário Furioso, já que parece um peso brutal e responsabilidade alta para qualquer um carregar, mas nem Cloud nem Lilian conseguem reconhecer o nome da habilidade. Então, o garoto explica que é uma capacidade que a deixa com uma energia imensa e poder incontrolável que a consome por dentro. Essa revelação impressiona Lilian, e Ibiki se arrepende na mesma hora de ter falado sobre esse assunto. Cloud então entra no meio e diz que duvida muito que a divindade principal tenha sido responsável por conceder essa habilidade para ela. Na opinião dele, provavelmente foi a divindade da magia, já que tudo relacionado à magia está sob seu domínio. A divindade principal fica mais nas escondidas, e nesse momento, a divindade da magia se revela e fala diretamente com Ibiki, dizendo que Lilian está de fato sofrendo por causa da habilidade Santuário Furioso, mas quando uma habilidade é concedida, ela não pode simplesmente ser apagada. Então, ela informa que ele possui sua própria habilidade, o controle mágico, que usando ele, pode regular os pontos de magia de Lilian e sua produção mágica geral para ajudar a manter o controle da situação. Ela também deixa claro que ele não deve entender mal o presente dela, pois ela não irá salvá-lo sempre que ele se meter em encrenca. E Ibiki entende que depois dessa explicação, a habilidade e o próprio sistema vai assumir o controle automaticamente, gerenciando tudo sem que ele precise ficar controlando, assim fazendo as coisas funcionarem sem problemas. Ele compartilha a boa notícia com Cloud e Lilian, e os dois ficam muito aliviados e agradecidos, mas logo em seguida Sapo-chan interrompe e avisa Ibiki que suas habilidades de visão perfeita e tutorial estão no momento indisponíveis, o que significa que só pode ajudá-lo com os dados que já coletou. Ao mesmo tempo, a deusa da magia mantém o olhar focado em Ibiki, estudando o rapaz atentamente. Deixando isso de lado por enquanto, o garoto ativa a habilidade nova, que acaba invocando uma gatinha minúscula e muito fofinha, que muito alegre fica avisando sobre sua chegada para guiar Lilian no controle de sua magia, e se apresenta como Vini. Lilian fica imediatamente encantada com a fofura do gatinho, e começa a fazer carinho assim que bate os olhos. Ibiki então pergunta a Vini sobre o Grimório, e ela conta que na verdade, ela mesma é o próprio Grimório, além de uma poderosa besta sagrada criada pela divindade na magia. Essa explicação surpreende Ibiki, que estende a mão para dar um leve tapinha na cabeça, mas no instante que faz isso, Cloud fica com ciúmes e logo fica bolado de raiva, deixando claro que Ibiki ainda não fez nele um único carinho sequer. O protagonista fica só se perguntando que porcaria isso daqui tá virando, e ao mesmo tempo, as meninas estão sendo mostradas relaxando em uma fonte termal. Estélia fica chocada com o tamanho das montanhas de Emalia, falando que são gigantescas. Emalia então pergunta para Estélia sobre a importante missão que seu pai entregou, mas Estélia admite que ainda não contaram nenhum detalhe. Depois disso, a elfa se vira para a aventureira Evil e pergunta se ela pode ajudá-la a lavar as costas, mas a aventureira recusa na hora, o que só faz Emalia dar risada sozinha, ao perceber que elas ainda não se tornaram amigas. Estélia então diz a Emalia que ela está sendo muito direta com Evil, falando que simplesmente lavar as costas uma da outra não é algo que automaticamente torna as pessoas amigas. Evil escuta toda essa conversa, e um leve sorriso aparece no seu rosto. Ela então se levanta e diz a Emalia que vai ajudá-la, pegando a elfa completamente de surpresa, mas a aventureira simplesmente diz que é isso que boas amigas fazem umas pelas outras. Esse foi o final do episódio 3. Para não perder a continuação, já sabe, né? Deixa sua inscrição e seu likezão. Tamo junto, rapaziada. Até a próxima.